Olá, mais uma vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Mais uma vez, direto aqui do Secovi, Sindicato dos Condomínios, das Imobiliárias, para a gente falar de um assunto novo, né? Um assunto novo, um assunto contemporâneo em se tratando de condomínio, que é a chegada dos carros elétricos e no que eles impactam, né? Nos condomínios de Goiás e do Brasil. Por isso, nós convidamos aqui o advogado Leonardo Avelino, assessor jurídico do Secovi Goiás, sócio-diretor do escritório Avelino e Oliveira Advogados Associados. Doutor Leonardo, mais uma vez, muito bem-vindo. Já fizemos muitas entrevistas, é sempre um prazer para a gente bater esse papo. E, para começar, deixa eu perguntar, a simples questão do carro elétrico, que nem começou ainda, muito pouca gente tem, já impactou nos condomínios? Boa tarde, Yuri. Obrigado pelo convite, né? Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. É um prazer falar de um assunto que é tão atual, Tão né? novo, né? Tão novo, tão novo. E é um assunto, Yuri, que vem já sendo tratado, discutido já há algum tempo, né? Mas é um tema recorrente, né? Que a gente tem encontrado aí em todos os congressos, né? O próprio Secovi tem feito aí, né? Fez um congresso condominial recentemente. E é um assunto que vem sendo amplamente discutido, tendo em vista exatamente a questão da segurança, né? Que é um ponto crucial, né, na vida de um condomínio. Tá, mas o que se impactou no carro elétrico, impactou no condomínio? Bom, com a popularização dos carros elétricos, Yuri, surgiu a necessidade, né, Nós do estamos só no começo recarregamento. ainda, né? É só o Exatamente, começo ainda. exatamente. Então a gente tem visto os números aí, né, tem aumentado muito a quantidade, né, a aquisição dos carros elétricos, e aí essa necessidade, na verdade, veio de fora para dentro, né? Então surgiu inicialmente, né, dos compradores de veículos elétricos que manifestaram interesse em recarregar os seus carros, né, dentro das suas Quer dizer, o posto de unidades. gasolina, do que não é o posto de gasolina, mas o carregamento do carro, quer dizer, o abastecimento do carro mudou do posto de gasolina para dentro do condomínio, né? Exatamente, exatamente. E aí você falando do posto de gasolina, né, que envolve toda uma questão de segurança, assim como o posto de gasolina, né, você também fazer esse recarregamento. Só que a diferença dentro de um condomínio, só que a diferença é que ali em cima do local onde você está fazendo o recarregamento tem centenas, milhares de pessoas morando, né, e um problema, né, de incêndio pode provocar, né, acidentes graves. Mas não é a mesma coisa só ligar na tomada? Igual a tomada você tem que ligar a carro elétrica, é a mesma coisa ligar a televisão? Boa pergunta, Yuri. Eu não sou técnico, né, especialista. O engenheiro elétrico poderia até explicar um pouco melhor para você, mas o fato é que nós estamos atualmente discutindo normas, né, com relação à questão da segurança. Então, temos tratado com o Corpo de Bombeiros, que está aí prestes a divulgar uma norma que vai regulamentar. Então, por enquanto, ainda não temos uma legislação própria, específica, tratando disso. Acredito que nós vamos evoluir, né? Mas o momento é esse. Nós estamos discutindo, e isso não é apenas aqui no estado de Goiás. No estado de São Paulo já começou, já estão também bem adiantados com essa questão. E aí nós já vimos até o Corpo de Bombeiros em uma dessas reuniões, Yuri, eles, no material de apresentação, mostraram um shopping center em um país da Europa, não me recordo se foi, acho que foi Bélgica, e eles mostrando que isso já há alguns anos, uma pessoa foi recarregar o seu carro e o carro pegou fogo e se alastrou para mais de 30 veículos no estacionamento, e o local do shopping era um shopping que devia ter, acho que uns 3, 4 andares, e o local acima da De onde esses veículos estacionamento. estavam implodiu. Eles, inclusive, fizeram uma foto externa. Então, daí você vê, né, a importância, né, a necessidade de nós realmente regulamentarmos de forma correta para evitarmos aí maiores consequências, principalmente levando em consideração que ali moram famílias, né, e normalmente
quando vai se recarregar, é o momento que está todo mundo dormindo, né, em É casa. verdade, verdade. Tem isso também, outra reflexão muito importante que você traz, e que eu realmente eu não tinha me atentado para isso, doutor Leonardo, é que o carregamento, o abastecimento é feito em locais abertos, né? E agora esse aí nós estamos falando de um abastecimento que vai ser feito em um local fechado, né? Exatamente, Yuri. Mas o que um condomínio que já enfrenta essa situação, tudo, assim, sob o ponto de vista legal, ele tem que se preocupar com o quê? Bom, Yuri, o que, que é importante o condomínio ter em mente? Primeiro, como eu disse, a pressão está sendo muito grande por parte das pessoas que adquirem os veículos. O síndico ele não pode deixar, né, ser pressionado, porque isso envolve a questão da segurança. O que, que o condomínio, a primeira coisa que o condomínio precisa verificar? A nossa orientação é que se aguarde essa regulamentação que está vindo aí, né, pelo Corpo de Bombeiros, que vai ser sedimentada aí pelo Corpo de Bombeiros e que vai passar, né, a normatizar essa questão do recarregamento de carros elétricos. Então, mas o que, que é fundamental? Primeira coisa, o condomínio, a capacidade energética, né? Então a estrutura, a infraestrutura comporta, não é, a instalação desse recarregamento, né? A criar uma infraestrutura para isso. Então essa é a primeira coisa. Então é necessário que o engenheiro elétrico vá até o condomínio, faça essa avaliação e aponte quais são as medidas, se é possível. A gente sabe que tem prédios muito antigos, né? Então, se é possível melhorar e se adequando né, a esse novo formato. O que não, o síndico não pode, sob hipótese alguma, é autorizar o condômino a fazer por conta própria. E aí nós já vimos isso acontecer em algumas ocasiões, né? Então, o síndico pressionado, olha, eu tenho um carro, eu comprei, eu falei já com a concessionária, eles instalam, e o síndico vai e abre uma exceção e concede ali. Quando o síndico faz isso, o que ele tem que ter em mente? Ele não pode apenas ceder à vontade de um condômino. Quando ele autoriza um condômino, ele precisa também autorizar a isonomia, né? O tratamento isonômico. Você precisa dar o mesmo direito aos demais condôminos. Então é isso que precisa ser analisado. Tá, mas isso não tem que, necessariamente tem que passar por uma reunião de condomínio, tem que constar em ata? Yuri, provavelmente sim, porque o que, que a gente. Existem algumas possibilidades, algumas opções. E assim, é difícil até a gente já tratar de forma específica agora, sem essa regulamentação que vai sair. Mas quais são as opções? Uma opção é que o condomínio tenha um projeto e permita que cada condômino, dentro daquele projeto, dentro daquelas especificações técnicas, faça o seu recarregamento dentro da sua unidade privativa. Então, essa é uma possibilidade. Dentro disso, definindo esse perfil, o condômino, independentemente de realização de assembleia, pode executar. Por outro lado, caso seja necessário um investimento e caso esse recarregamento elétrico seja realizado numa área comum, o condomínio dê uma destinação específica, aí sim será necessária a realização de uma assembleia para que os condôminos possam deliberar e, inclusive, regulamentar, né, a utilização, a forma de uso do recarregamento. Doutor Leonardo, assim, esse é um período de transição, né? Que a gente está começando. É até difícil a gente falar porque a gente está começando agora. Porque a tendência, queria ver se o senhor concorda, que o senhor conhece bem essa função, essa questão das leis, das transformações dos condomínios, é que no futuro os prédios mais novos já venham com essa adaptação. Sem dúvida, Yuri, sem dúvida. A gente já tem percebido isso, né? Os prédios novos, todos já vêm, ainda de uma forma tímida, né? Com poucos espaços para recarregamento elétrico. A tendência é que isso evolua, né? Mas o maior problema, sem dúvida alguma, são os prédios mais antigos, até mesmo com relação a essa parte né, de instalação elétrica, cabeamento mais antigo. Né? Então, tudo isso discute-se muito se há necessidade de ter um sistema que, agora fugiu o nome técnico, né? Mas que, de alguma forma, como se fosse um sistema de incêndio, né? Que, assim que é acionado, né, a água
Aham. seja lançada no local para evitar uma maior propagação, né, do incêndio. Então, várias possibilidades estão sendo discutidas. E o ideal é que esse recarregamento fosse feito numa área que não fosse uma área fechada, no subsolo, né? Então, o condomínio, se ele tiver um espaço aberto, né, seria a forma mais adequada de fazer esse recarregamento de carros elétricos. Uma outra Tem que questão fazer na calçada. exatamente. Talvez o ideal seja até isso, né? Um local até mais distante ali do prédio. Um outro questionamento. Um outro ponto que, mais uma vez, assim, não sou técnico, né? Mas a gente ouve falar, Yuri, e eu acho que até vale a pena, né, conversar com um técnico, né, um engenheiro elétrico a respeito dessa questão, é que hoje nós não temos um extintor próprio para apagar uma bateria que venha pegar fogo. Porque qual é o problema da bateria elétrica? Ela se auto-recarrega, né? Então ela tem ali dentro todo o material para que ela fique em combustão durante um longo período. Então nós não temos hoje um extintor que consiga, né, apagar ali esse incêndio de uma bateria em curto período. Então, o ideal é, pegou fogo, você retirar esse carro do local. Agora, imagina a dificuldade num subsolo, né, rampa, você Com retirar outros um veículos veículo elétrico, outros veículos próximos, próximos, né? Pois é. exatamente. Bom, nós estamos conversando com o Dr. Leonardo Gado, Avelino, nós nós estamos estamos falando sobre das implicações que ainda vão surgir com a popularização dos carros elétricos nos condomínios. É, a gente está falando aqui que é um assunto muito novo, né? Então a gente fala muito aqui em possibilidades, né? Tudo. Mas assim, existe algum requisito específico que a lei já preveja para autorização e licenciamento para instalação desses pontos de carregamento dos carros elétricos nos condomínios? especificamente não, Yuri. O que a gente, né, tem conversado com especialistas no assunto, o que o pessoal fala é que hoje existe já uma NBR, né, da ABNT, uma norma regulamentadora, que trata de como instalar, né, pontos de recarregamento de veículos elétricos. Só que essa NBR ela não é específica para os condomínios, né? Então, isso que nós estamos tratando no momento, eu tenho certeza que isso vai evoluir para uma legislação, talvez uma legislação federal, né? Mas é importante que nós nos antecipemos a isso, né? Visando especialmente a questão da segurança. Nós não podemos, como muitas vezes acontece, nós não podemos esperar que o problema ocorra, né? Que de repente algum acidente venha a ocorrer para que a gente crie a norma. Então, e isso realmente vem sendo feito, né, através dos corpos de bombeiros, né, o pessoal da área de engenharia elétrica também estão tratando muito desse assunto e discutindo para que a gente consiga chegar numa norma que preserve especialmente a segurança, né, de todos. Um ponto que o doutor Leonardo é especialista é em conflito dentro de condomínio, né? A vida dele é resolver conflito dentro de condomínio. Que conflitos você prevê que essa questão dos carros elétricos pode ocorrer dentro dos condomínios? E já assim, já nos antecipando, como é que faz para resolver? Yuri, a definição, né, se essa instalação vai ser individual ou do condomínio, é um fator importante que pode gerar problemas. Por quê? Quando o condomínio ele detém ali a responsabilidade, né, e a autonomia ali para instalar esses pontos de recarregamento elétrico, fica mais fácil, né? Ele tem o controle ali da situação, controle do que está sendo executado. Agora, a partir do momento que você delega isso a um condômino, né, e aí imagina prestadores de serviço sendo contratados individualmente por cada morador, né? Então, isso pode sim gerar algum conflito, de repente até mesmo danos à infraestrutura do condomínio. Mas não só, a gente também pode tentar antecipar os problemas quando a gente imagina que
havendo poucos pontos de recarregamento, né, de carros elétricos, vão surgir os problemas porque com relação ao tempo de uso, né? Então, e aí dentro do condomínio a gente precisa tratar, né, como dissemos aqui, todos de forma Abrir um sistema de isonômica. reserva. Exatamente. Então, essa questão do controle, né, como é que vai ser? Vai estar disponível? Você vai ter que agendar previamente, que me parece que seria, né, a melhor forma. Então, hoje existem vários aplicativos, a tecnologia nos auxilia muito nisso, né? Então, o ideal é que o condomínio tenha esses aplicativos, essa tecnologia, possibilitando que o condômino possa agendar previamente e não abuse do direito, né? Aquele que vai deixar o seu veículo lá utilizando quase como sua garagem, né? Tem que ter o período de início, de término. Infelizmente, toda obrigação tem que ter uma sanção, né? Então, tem que ser estipulado o período em que o condômino vai poder utilizar esse ponto de recarregamento elétrico, mas também quando ele deverá retirar o seu veículo. E a penalidade se não cumprir o regulamento, se não tirar na hora certa, né? Exatamente, Lembrando que nós estamos falando tudo aqui em possibilidades, em probabilidades, né? Porque exatamente. a questão não é simples. Mas a gente está falando muito aqui, quando a gente fala em abastecimento, em carregamento, em ambientes fechados, nós estamos falando muito aqui em condomínios verticais. E nos horizontais, você prevê algum tipo de conflito ou você acha que vai ser tranquilo? Eu penso que nos condomínios horizontais, nós temos que analisar a estrutura do condomínio horizontal, né? Nós temos aí esses condomínios de casas geminadas, né? Que as casas ficam todas muito próximas uma da outra. Então, há necessidade, nesse caso, por mais que não seja idêntico, mas eu acredito que o risco é um pouco maior do que naqueles condomínios horizontais, né? Que nós temos até um espaçamento maior entre uma unidade e outra, e aí eu acho que vai ser bem mais fácil, porque cada condomínio individualmente, o condomínio pode regulamentar, claro que, né, até mesmo nesses condomínios horizontais, onde há mais espaço, é fundamental que o condomínio regulamente, porque precisa manter uma harmonia arquitetônica, né? Condomínios horizontais também têm regras de construção, então os condomínios precisam regulamentar isso, mas acredito que vai ser bem mais fácil, exatamente porque nós não temos ali uma grande concentração de pessoas e unidades no local. Doutor Leonardo, agora, é, o problema está aí, né? A gente não tem legislação, mas os carros elétricos estão sendo vendidos e as pessoas estão levando os carros para as casas. No caso de de um síndico que for abordado, o condomínio chegou lá e falou: "Ó, comprei um carro elétrico, vou ter que instalar aqui". Sob a luz do direito, qual que é a resposta que esse síndico dá para o morador? Bom, primeiro, né, como a gente colocou aqui, ele não pode, né, tomar decisões pautadas na pressão do condômino. Como eu disse, existe toda uma questão estrutural, né, da questão da capacidade energética do condomínio, a necessidade, né, de contratação de um profissional. Então, é importante conversar com esse condômino e demonstrar o risco, né, de se autorizar, né, de uma forma sem ter os requisitos mínimos de segurança, né, e mostrar que dentro de um condomínio a gente sempre tem que analisar e preservar a coletividade, né? Então, mostrando isso, demonstrando que essa deliberação precisa passar primeiro por uma assembleia condominial, né? Então, acho que todos esses Por uma questão fatores. técnica, né? Acho que são duas coisas assim, bem separadas, né? Exatamente. Então, são etapas, né, Yuri? Etapas que precisam ser seguidas, analisar a questão da capacidade do condomínio, se adequar às normas que estão aí sendo definidas, deliberar em assembleia e aí sim, né, depois que todas essas etapas forem cumpridas, fazer tudo de uma forma segura. Uma simples, uma simples orientação ou uma normativa do Corpo de Bombeiros é suficiente para dar segurança jurídica para isso? Porque me parece assim, toda vez que fala em Corpo de Bombeiros, que é uma força estadual,
que não é uma lei votada, parece assim, parece um memorando, isso aqui é só um memorando, aqui tô só te orientando, não tem nada certo. É suficiente, você acha? Yuri, eu entendo que é o primeiro passo, até porque a gente observa que o Corpo de Bombeiros está sendo muito cuidadoso, realizando várias audiências públicas envolvendo os técnicos, né? Claro que o Corpo de Bombeiro também entende tecnicamente, né? Mas juntamente com engenheiros elétricos, associações, né, dos engenheiros elétricos. Então, esse é o primeiro passo. E aí, né, só fazendo uma analogia, os tribunais eles interpretam as NBRs, normas da BNT, eles consideram, ainda que não sejam leis, mas para fins até mesmo de decisões judiciais, têm sido adotadas como normas técnicas, né, que embasam uma decisão judicial. Então, acredito que essa norma do Corpo de Bombeiros é a primeira etapa, o primeiro passo, mas que provavelmente vai culminar aí na aprovação de uma legislação, e o ideal é que seja uma legislação federal, né? Então é apenas um passo, mas acredito que ela vai ser utilizada e servir, né, como parâmetro até que a gente tenha uma legislação aprovada, né, enfim, pela Câmara dos Deputados, né, pelo o órgão competente. O senhor acredita que um condômino mais, vamos dizer assim, afoito, possa, na negativa ou ele durante a tratativa, que ele possa, o condômino possa judicializar esse processo? É o meu direito. O senhor acredita que corre esse risco? Acredito que sim, Yuri. E arrisco dizer, confesso que eu não tive conhecimento, mas arrisco dizer, nesse país nosso, tão grande, e essa cultura que nós temos de litigiosidade, né, as pessoas tudo buscam Vou buscar meu o direito. poder judiciário, vou te processar, né? Vou buscar meu direito. Então, acredito que já devam existir algumas demandas judiciais. Confesso que eu não tenho conhecimento ainda de nenhuma liminar, nenhuma decisão nesse sentido, mas isso pode acontecer. E isso acontecendo, é, é claro que, né, a gente não tem como antecipar qual vai ser o posicionamento do judiciário, mas entendo que o condomínio deve estar atento e tem vários mecanismos, conforme nós, né, conversamos aqui, a questão da segurança, né, especialmente dos condôminos, da vida das pessoas. Eu acho que são argumentos muito fortes para que, né, eventual decisão judicial possa ser reformada, não garantindo que um risco, né, possa se sobrepor ao interesse individual do condômino. Pela sua experiência, transtornos virão? Não tem dúvida disso. Não tem dúvida disso, né? Sem dúvida alguma, nesse mundo que nós temos vivido aí polarizado, né? As pessoas não se ouvem, é quase um monólogo, né, Aham. Yuri? Não há mais diálogo. Então, assim, é possível, quase provável que isso vai acontecer e que vai aumentar, mas a tendência é que, com as normas regulamentadoras, eventual legislação, isso, né, se pacifique, né, com as questões técnicas se sobrepondo. Nós conversamos aqui com o doutor Leonardo Avelino que a questão essa questão do abastecimento em condomínios é apenas uma questão, né, ligada a essa, vamos dizer assim, essa revolução, né, dos carros elétricos que já estão aí no mundo todo. Doutor Leonardo, muito obrigado mais uma vez. Eu acho que de todas as nossas conversas, entrevistas, essa foi a menos técnica e a mais assim de um exercício mesmo de futurologia. Então, eu queria te agradecer pela sua disposição de discutir um advogado, discutir sobre uma legislação que nem foi feita ainda. Muito obrigado, foi muito bacana. Eu que agradeço, Yuri. Eu acho extremamente importante, né, nós estarmos tratando de assuntos que são tão relevantes, né, que envolvem a questão de segurança, e exatamente quando a gente tenta antecipar eventuais problemas, prejuízos, risco à vida das pessoas, né? Então, acho que é fundamental e estou à disposição sempre que for necessário para a gente tratar desses assuntos. Muito obrigado. Muito obrigado a todos e continuem com a gente para mais entrevistas legais, bacanas como essa. Obrigado.